Mostraremos aqui todos os presidentes da União Soviética, desde a Revolução de 1917 até a implementação da Perestroika e da Glasnost em 1985. Para entender melhor o contexto no qual os presidentes ocuparam os seus cargos, vamos falar um pouco como que surgiu a União Soviética. Ela existiu durante grande parte do século XX. Foi a maior nação do planeta e ficou marcada por ser a grande representante da ideologia socialista. Seu surgimento está relacionado com a Revolução de 1917, que transformou a Rússia em uma nação socialista. Vladimir Lenin foi o primeiro presidente da União Soviética. Presidiu entre 1917 e 1924. Foi o principal líder da Revolução Russa de 1917 e primeiro presidente da Rússia socialista. Depois de tomar o poder, Lenin passou a atacar os grupos socialistas rivais, usando a política secreta como arma, e mandou executar o czar deposto e toda a sua família. O regime de Lenin emitiu uma série de decretos. O primeiro foi o Decreto sobre a Terra, que declarava que os latifundiários da aristocracia e da Igreja Ortodoxa deveriam ser nacionalizados e redistribuídos aos camponeses pelos governos locais. Em novembro de 1917, o governo emitiu o decreto sobre a imprensa, que fechou muitos meios de comunicação da oposição, considerados contra-revolucionários. Alegaram que a medida seria temporária, embora o decreto tenha sido amplamente criticado, inclusive por muitos bolcheviques, para comprometer a liberdade de imprensa. Em seguida, foi emitido um decreto limitando o trabalho de 8 horas por dia para todos os trabalhadores na Rússia. Para combater o analfabetismo em massa, iniciou-se uma campanha de alfabetização. Cerca de 5 milhões de pessoas matricularam-se em cursos intensivos de alfabetização básica. Lenin acreditava que uma política-chave de seu governo deveria ser a retirada do país da Primeira Guerra Mundial, estabelecendo um armistício com as potências centrais da Alemanha e da Áustria-Hungria. Lenin enfatizou repetidamente a necessidade do terror e da violência para derrubar a velha ordem e garantir o sucesso da revolução. Vladimir Lenin faleceu em Gorky, na Rússia, no dia 21 de janeiro de 1924. Seu corpo foi embalsamado e permanece até hoje exposto no mausoléu da Praça Vermelha, em Moscou. Joseph Stalin foi presidente entre 1924 e 1953, sendo o segundo presidente da União Soviética. É considerado uma das figuras mais significativas do século XX e suas políticas ficaram conhecidas como stalinismo. Stalin implantou uma economia centralizada, estimulando a industrialização e a coletivização de propriedades agrícolas. Essas medidas geraram queda na produção de alimentos, ocasionando um período de recessão que ficou conhecido como Fome Soviética. Com o passar do tempo e o surgimento de problemas, a política de centralização do poder de Stalin foi mantida através da violência. Qualquer tipo de oposição ao governo stalinista era censurada duramente, causando julgamentos, condenações, punições severas, execuções. Após a adoção da Constituição de 1936 na União Soviética, Stalin inicia um processo de ditadura ilimitado, através de diversos expurgos. Ele submete o partido e começa a executar os possíveis cidadãos em que enxergava algum poder de crítica à sua política ou que pudessem criar um grupo político alternativo. Já na época do primeiro plano
quinquenal de 1928 a 1932, Stalin inicia um processo no qual expulsa os camponeses contrários à coletivização da agricultura. Encontrando-se em dificuldades, Stalin adota medidas extremas e, em 1933, inicia um expurgo contra os inimigos do povo, termo utilizado por Stalin. Com a ampliação das ações, a União Soviética encontra-se em um período de medo e terror. Os grandes expurgos não tinham apenas o objetivo de condenar opositores do regime, mas também os bolcheviques. Antigos companheiros de Lenin começaram a ser executados, além de altos funcionários do governo e comandantes da polícia. Stalin, mesmo sem ter prova de que os acusados fossem contra o regime, imputava-lhes crimes que não existiam, como espionagem, assassinato e envenenamento pró-nações capitalistas. Do comitê eleito do ano de 1934, muitos dos 139 membros foram executados. Depois de derrotar a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, através de Stalin, se consolidou como potência mundial, causando a disputa pelo poder global com os Estados Unidos, posteriormente, na Guerra Fria. O falecimento de Stalin ainda é considerado intrigante. Após sair para um jantar na noite de 28 de fevereiro de 1953, Stalin foi encontrado desacordado em seu quarto no dia seguinte. Existem teorias sobre um possível envenenamento e demora proposital para acionar o socorro. Nikita Khrushchev foi o terceiro. Presidiu entre 1953 e 1964. Após a morte de Stalin, desencadeou uma luta pelo poder, na qual Khrushchev saiu vitorioso, ao consolidar sua autoridade como secretário-geral do Partido Comunista. Em 1956, no 20º Congresso do Partido, ele proferiu o discurso secreto, no qual denunciou os expurgos de Stalin e deu início a uma era menos repressiva na União Soviética. Mas suas políticas internas foram, na sua maioria, ineficazes, especialmente na agricultura. Foi justamente durante o governo de Nikita Khrushchev que ocorreu o período mais tenso da Guerra Fria, culminando com a crise dos mísseis cubanos, em 1962. Khrushchev teve forte apoio durante os anos 50, graças a grandes vitórias, como na crise de Suez, no lançamento do Sputnik, a primeira a ir para o espaço, na crise da Síria em 1957 e no incidente do U-2 em 1960, quando um avião de espionagem dos Estados Unidos foi abatido sobre a União Soviética. No início dos anos 60, no entanto, a popularidade de Khrushchev foi corroída por falhas em suas políticas, bem como pelo seu comportamento durante a crise dos mísseis. Isso encorajou seus oponentes em potencial, que silenciosamente subiram em força e depuseram como primeiro-ministro em outubro de 1964. Entretanto, ele não sofreu o destino mortal das lutas anteriores pelo poder soviético. Ele foi aposentado. Nikita Khrushchev morreu em 1971 de um ataque cardíaco. Leonid Brezhnev foi o quarto presidente da União Soviética. Presidiu entre 1964 e 1982. Teve sob seu comando o maior exército do mundo na época e um imenso arsenal nuclear, no período em que a União Soviética chegou ao seu ápice geopolítico. As principais conquistas políticas de Brezhnev durante a sua liderança foram a retomada das relações diplomáticas soviéticas com diversos países, as iniciativas de cooperação junto das potências ocidentais pela paz mundial e a tentativa da criação de um bem-estar social em seu país, que resultou na crise econômica que estremeceu a União Soviética. Ele também teve influente participação
participação na expansão do socialismo e na sua maior extensão, financiando revoluções armadas ao redor do mundo. Em termos culturais, deu fim às campanhas antirreligiosas, iniciadas em 1958, e premiou o patriarca Panemo I com a Ordem do Estandarte Vermelho, aumentando a liberdade religiosa na União Soviética, como forma de retomar e não degradar ainda mais a tradição cultural religiosa da Rússia, em parte ameaçada pela política soviética. Leonid Brezhnev morre de forma suspeita em 1982. Muitos afirmam que, provavelmente de overdose, estimulada por sua enfermeira, associada à política secreta, chefiada por Yuri Andropov, o presumido sucessor. Yuri Andropov presidiu entre 1982 e 1984. Ele foi o quinto presidente. Durante seu mandato, ele fez tentativas de melhorar a economia e de reduzir a corrupção. Também é lembrado por sua campanha contra o alcoolismo e esforços para melhorar a disciplina no trabalho. As duas campanhas foram conduzidas com uma visão administrativa tipicamente soviética e lembraram vagamente reminiscências do stalinismo. Fez pouca coisa em termos de política externa. A guerra iniciada após a invasão do Afeganistão continuou. Seu governo também foi marcado pela deterioração das relações com os Estados Unidos, por causa das atitudes fortemente antissoviéticas de Ronald Reagan, exacerbadas pela derrubada por caças soviéticos de um avião civil sul-coreano que invadiu o espaço aéreo russo em 1983 e pela ampliação dos mísseis Pershing na Europa. Yuri Andropov morreu de falência renal em 9 de fevereiro de 1984, após vários meses com problemas de saúde. Konstantin Chernenko foi presidente da União Soviética entre 1984 e 1985. Foi o sexto presidente. Apesar da aparente limitação do cargo, a maior parte dos objetivos políticos de Chernenko já haviam sido alcançados durante a vasta gestão de Brezhnev. Boicotou as Olimpíadas de 1984, sediadas em Los Angeles, como resposta ao boicote dos Estados Unidos nos Jogos anteriores, sediados em Moscou. Após um ano no poder, despachando secretamente de um hospital devido ao seu estado de saúde, Chernenko morreu em março de 1985. Mikhail Gorbachev foi o sétimo e último presidente soviético. Presidiu entre 1985 e 1991. Iniciou uma transição geral na sociedade por meio da perestroika, que quer dizer reestruturação, e da glasnost, que quer dizer transparência. A perestroika buscava a implantação de métodos mais eficazes de gestão da economia, apontando para a necessidade de descentralização no comando das empresas estatais e permitindo um tímido avanço de propriedade privada, sobretudo no setor agrícola. Com a glasnost, a censura foi abrandada, iniciando-se um processo de liberalização, que se traduziu imediatamente em maior liberdade de expressão na vida cultural. Mikhail Gorbachev mudou a política externa de modo a facilitar uma aproximação com o Ocidente. Isso traria a indispensável ajuda externa para financiar a transição rumo a uma economia de mercado socialista. Abandonando as práticas imperialistas, as tropas de ocupação do Afeganistão foram retiradas depois de 10 anos de permanência. Era o sinal de que a Guerra Fria estava chegando ao fim. Algo também que foi decisivo para o fim da União Soviética no período de Mikhail Gorbachev foi o acidente nuclear em Chernobyl, que liberou gases radioativos por parte da Europa. O fim da União Soviética.
A política de Gorbachev gerou tensões internas. Por um lado, grupos conservadores da burocracia do partido e do Estado, aliados a setores militares, opunham-se às reformas. Por outro lado, uma corrente liberal, cujo líder mais conhecido era o presidente da República Russa, Boris Yeltsin, que exigia a aceleração das reformas e a instalação de uma economia de mercado, acompanhada da privatização das empresas estatais. No dia 19 de agosto de 1991, o grupo conservador, conhecido como Linha Dura, afastou Gorbachev do poder, num golpe de Estado, e ocupou com tanques de guerra pontos estratégicos de Moscou. A reação da população foi imediata. Milhares de pessoas saíram às ruas para protestar contra os conservadores. À sua frente estava Boris Yeltsin, que do alto de um tanque leu uma proclamação que exigia o retorno da ordem constitucional. Com o fracasso do golpe, Gorbachev, que estava preso em sua casa na praia na Crimeia, voltou a Moscou no dia 22 de agosto. No dia 29, o Soviete Supremo deu golpe final no Partido Comunista Soviético, proibindo suas atividades em todo o território nacional. Gorbachev, porém, lutou pela manutenção da União Soviética, mas no dia 8 de dezembro de 1991, reunidos em Brest, os presidentes da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram um documento em que formalizava a Comunidade dos Estados Independentes, e nesse momento se anunciava o fim da União Soviética. No Mundo fica por aqui.